A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 4. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Sexta-feira. Ler com oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. A conduta para administrar a casa de Deus. Diante dos sofrimentos e desafios que teve de enfrentar, José tinha tudo para reclamar e se tornar uma pessoa vingativa. Muitas pessoas têm caráter vingativo, guardam ressentimento, rancor, porém isso é maléfico à saúde. Se você guarda muito rancor, tem muita raiz de amargura, é difícil conviver com isso. Então é melhor limpar o coração e livrar-se dessas coisas imediatamente. José tinha tudo para retribuir o que seus irmãos fizeram com ele. Podia ter acumulado amargura por ter sido maltratado e vendido como escravo. Tinha tudo para castigá-los, quando eles o procuraram para obter alimento. Mas José não retribuía mal por mal. Pelo contrário, seguia sempre o bem. Portanto, amado leitor, não guarde raiz de amargura. Se ainda existe alguém para quem você não consegue olhar pacificamente, aproveite hoje para mudar essa situação. Pode ser seu cônjuge ou outra pessoa, mas não guarde rancor. Dessa forma, sempre haverá o bem entre vocês e para com todos. O texto bíblico também diz: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Se você guarda rancor e amargura, não consegue sorrir. Quando alguém diz alguma coisa no intuito de o alegrar, você esboça um sorriso forçado. Regozijemo-nos sempre. Graças ao Senhor. O semblante de quem está servindo nesse novo ritmo, segundo a palavra, mudou. Estão sempre alegres. Isso é indisfarçável. Quem vive perto da palavra, na presença do Senhor, vive sempre alegre. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. No passado, aprendemos que a maneira de orar sem cessar era invocar o Senhor a todo o tempo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu pratiquei isso por anos a fio. Mas hoje aprendemos que, além de invocar o nome do Senhor, precisamos ruminar sua palavra, fazer imersão nela, participar da câmara de energização, proclamar os gritos de guerra. Isso tudo nos ajuda a estar orando sem cessar, porque a palavra, como águas correntes, nos leva à presença do Senhor. Se estamos na presença do Senhor, estamos sempre conversando com Ele. E isso é orar sem cessar. Qualquer situação que surgir à nossa frente, nós colocamos em oração. Somos pessoas que não precisam de um momento específico de oração, pois oramos sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Embora pareça fácil dizer, em tudo dai graças. Na experiência, contudo, é algo difícil, porque muitas vezes reclamamos de pequenas coisas, como um pequeno atraso no trânsito, uma fila mais longa, uma situação inusitada. Enfim, reclamamos de tudo. Provérbios fala que é difícil conviver com uma mulher rixosa debaixo do mesmo teto. Paremos de reclamar, paremos de ser rixosos para com Deus. Demos graças a Ele por tudo. Já pensou se José fosse reclamar com o Senhor por todos os sofrimentos pelos quais passou? Se ele tivesse feito isso, com certeza teria perdido a melhor porção. Então, demos graças a Deus por tudo. Mesmo que às vezes você se depare com um problema intransponível. Quando eu ainda era jovem, tive a experiência de passar por uma situação que parecia intransponível. Recordo-me de estar dentro de um ônibus, e enquanto me queixava daquela situação, veio-me um sentimento: em tudo dai graças. Eu disse: como vou dar graças em uma situação dessa? Mas o Senhor insistiu: em tudo dai graças. Então eu me aquietei e ali mesmo comecei a dar graças por aquela situação.
A situação continuava, mas eu continuei a dar graças. E então comecei a chorar copiosamente no banco do ônibus e não conseguia parar de chorar. Aquele choro não era de tristeza, mas de alegria. Logo depois, o problema passou. Enquanto você insistir em murmurar contra a situação, o problema permanecerá lá. Mas quando você der graças, acredite. O Senhor diz: Ele não precisa mais do problema. Ele já venceu esse problema. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. O que é não apagar o espírito? Certa vez, Paulo disse aos Efésios: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Efésios 5,18. A forma eficaz de não apagar o espírito é encher-se do espírito. Qual o segredo de encher-se do espírito? É falando entre vós a palavra de Deus. A imersão na palavra, o grito de guerra, a imersão refinada e a câmara de energização nos mantém sempre com o espírito aceso. Em seguida, lemos: Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5,20. Aqui se refere a não desprezar a palavra falada por Deus por meio dos profetas. É essa palavra que nos mantém vivos, que dá sentido e direção à nossa vida. Além disso, alimenta-nos e operacionaliza a obra de Deus, inclusive em nossa vida. Por isso, nós não desprezamos o falar do Senhor por meio dos profetas. E ainda: Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,21. Tudo o que acontece em nossa vida ou à nossa volta é para nosso aprendizado. Portanto, é muito importante não ruminar coisas ruins, mas reter somente o que é bom. Por último, abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Às vezes não praticamos o mal, mas podemos apresentar aos outros uma aparência do mal. Por exemplo, na conduta moral com o sexo oposto, nós temos de cuidar das aparências. Pode ser que estejamos fazendo algo com a maior inocência possível, mas podemos passar uma impressão errada. Por essa razão, temos aconselhado os irmãos a evitar estar sozinho em um recinto fechado com alguém do sexo oposto, a não ser seu cônjuge. Se tiver de ter comunhão com alguém do sexo oposto, sempre leve seu cônjuge junto ou outro irmão. Dessa forma, você se abstém da aparência do mal. Outro exemplo é com relação a lidar com dinheiro. Quando se lida com dinheiro público, dinheiro da igreja, façamos com total transparência. É importante haver sempre 2 pessoas ou mais. Não utilize sua conta pessoal para administrar os recursos da igreja. Isso é perigoso. Precisamos tomar cuidado para não ter essa aparência do mal, evitando assim qualquer suspeição de coisas erradas em nossa vida. Deus precisa de bons administradores em sua casa. Pessoas de boa conduta, às quais Ele confia a administração de sua igreja, como confiou a Paulo a dispensação da graça. Essa dispensação em grego é o mesmo que economia, que significa dispensar às pessoas as insondáveis riquezas de Cristo. Essa é a função de mordomo de Deus hoje. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.